Os 14 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Piauí, presentes os procuradores da República Marco Aurélio Alves Adão e Tramvanvan da Silva Feitosa, compareceu o senhor Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, CPF 174-827-554, dígito 20, devidamente acompanhado por seus advogados Conrado Donati Antunes, OAB do Distrito Federal 26903, e Diogo Web Lima, OAB do Rio de Janeiro 184564, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 2.850 de 2013, notadamente quanto aos dispostos nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Pedro Augusto Carneiro Leão Neto: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio e assumo o compromisso de dizer a verdade. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim, pretendo. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Estou ciente e autorizo. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.850 de 2013? Estou ciente. O senhor, no tocante ao termo número 7, que trata do pagamento ilícito ao governador André Putinelli e ao secretário de Obras Edson Giroto, pretende responder às questões formuladas? Pretendo responder. Então, o senhor poderia, por favor, circunstanciar os fatos e relatar como se deu esse pagamento ilícito? Ou esses pagamentos? Sim. Nós estamos... a empresa vinha, desde o final da década de 90, trabalhando para receber créditos em função de uma obra realizada, uma rodovia estadual, a MS 030, e da qual nós concluímos e nós não conseguimos receber na sua integralidade. E esses créditos, houve a necessidade, aí no ano de 2000, nós ajuizamos uma ação contra o Estado para que a Justiça se pronunciasse, e nós tivemos ganho de causa dessa ação, e em 2004 foi feito um acordo extrajudicial com o Estado do Mato Grosso do Sul, acordo esse que permitia que nós recebêssemos esses créditos, desde que condicionado a investimentos no Estado. E assim foi feito entre 2004 até 2006, e em 2006, inclusive já relatado algum desses casos aqui no meu termo de colaboração, em 2006 o governo do Estado nos pagou parcialmente, e o governador Putinelli, ao assumir em 2007, ele disse claramente que não tinha a menor condição de fazer nenhum tipo de pagamento, que iria rever todos esses casos de pendência de pagamento, e pediu para eu tratar desse assunto, que eu conduzisse esse assunto com o secretário Edson Giroto. O governador Putinelli disse isso ao senhor? Disse isso a mim, na presença inclusive do Edson Giroto. O governador Putinelli era adversário político da anterior administração estadual? Era adversário. O André Putinelli, ele venceu as eleições contra o senador Delcídio Amaral.
O senhor já relatou, mas eu peço só para o senhor consignar. Os pagamentos que o senhor que a empresa que o senhor representava vinha recebendo na administração anterior eram feitos mediante pagamento de pedido de vantagem ilícita? Sim. O governo anterior, nós fizemos o pedido, né, do governo anterior, foi um pagamento de 25% em relação ao que nós recebêssemos, né? E isso foi feito, né? Inclusive, nós antecipamos alguns valores a pedido do então candidato a senador, Delcídio do Amaral, nós antecipamos, né? Mas ficou um saldo, e esse saldo foi o governador que venceu as eleições. Ele disse que não tinha a menor condição de pagar e queria, na realidade, rever tudo isso. Ele não tratou comigo de questão de pagamento, nem fez referência que sabia de alguma coisa do passado aí com relação ao governo anterior. E nesse início de 2007 a 2010, né, praticamente não houve nenhum tipo de avanço significativo em diálogos para que fosse feito esse pagamento. Apenas o governo do Estado revisitou todos os documentos, viu da regularidade do nosso saldo de crédito, né? E ao ver que no final aí do processo nosso crédito ele tinha uma origem justa e legal, né? Ele nos chamou aí em meados, né, de 2010, foi feito efetivamente, foi discutido objetivamente com o governo para que se tratasse de uma possibilidade de pagamento, né? Governo quem? O governador, pessoalmente, com o secretário Edson Giroto. Tá? Alguém mais? Não, nesse momento não. Nesse momento as coisas eram tratadas realmente entre o governador. O Edson Giroto era a pessoa de absoluta confiança dele, e ele nesse momento ele chega a me dizer, e aí o governador me disse claramente, quando estava se aproximando aí do final do primeiro semestre de 2010, né, que ele tinha decidido que ia buscar a reeleição. E aí o governador e disse que iria precisar do nosso apoio, e aí o apoio financeiro, né? E que o Edson Giroto iria acompanhar e que seria a pessoa dele, do governo, que iria acompanhar essa decisão de fazer o pagamento. Com Edson Giroto, né, que aí, falando em nome do governador, disse que o governador tinha tomado a decisão de pagar desde que houvesse um desconto grande, né, nos nossos créditos, que, com base na legislação e no acordo, já tinham saltado para mais de 70 milhões de reais. Por conta de quê? De correção? De correção e de juros de mora, de um bocado E essa planilha de acompanhamento chegava a 70 e poucos milhões. Mais do que o acordo original, né? E apesar de ter sido feito aí os pagamentos. Mas, com base nessa legalidade, ele pediu um desconto de 70%. E quando você aplica os 70% em cima dos 70 e pouco, dos 79 milhões,
ainda chegava a um valor de 23 milhões de reais, mesmo abatendo os 70%. E isso ainda em fase de tratativos, né, de tratos. Mas, de fato, o acordo só foi efetivado e definido quando surgiu uma terceira pessoa, que aí não era mais o Edson Giroto, só. Né? Foi quando surgiu a pessoa do João Amorim. Tá? O João Amorim, inclusive, ele não era pessoa do governo do Estado, ele era um empresário, e que com Edson Giroto foi que costurou, que definiu todos os termos do acordo, inclusive com a questão numérica, como é que se daria, e foi uma figura que fechou o entendimento desse desconto e do repasse de 10% dos 23 milhões que... Aí 10% era o valor? Valor que eu iria, como a construtora, iria repassar em função do pagamento que eles me fariam. O raciocínio do governo do Estado e o raciocínio do governador, transmitido pelo Edson Giroto, é que ele precisava ter argumentos para poder definir o pagamento, né? E que esse desconto dos 70% daria um argumento em favor do interesse do Estado e, ao mesmo tempo, oferecia para nós, o crédito, como dono do crédito, a possibilidade de receber mais rapidamente e cobrando 10%. Então, ele deu um desconto maior, grande, muito grande, e cobrou 10%. Então, para nós, nessa altura da situação, e para liquidar definitivamente esses créditos, nós fechamos um acordo. E esse acordo foi fechado com a presença do João Amorim, em algumas reuniões minha com o Edson Giroto, com a presença de João no gabinete do Edson, e ele como secretário, e na casa do João. Teve reuniões que eu fui à casa do João em Campo Grande. Né? O senhor João tinha relação com o governador, especificamente? Ele tinha relação pessoal. Pessoal. Como o Edson Giroto acompanhava o governador e era amigo do governador de longo período, e participando da administração pública, o João Amorim era uma pessoa de absoluta confiança do governador, um empresário bem-sucedido, um empresário regional bem-sucedido, e João fazia muito esse papel, né? E até pela capacidade que ele tinha de aconselhar e de viabilizar a operacionalização. Bom, feito com essas decisões, né, eu levei novamente o tema ao meu diretor, né, ao João Pacífico, fazendo uma análise junto com ele, fazendo uma análise de todos os cenários. Depois de algumas reuniões com o João Pacífico, nós chegamos à conclusão que era melhor fechar esse acordo com o Mato Grosso do Sul, acreditando, inclusive, que o governador André Putinelli seria reeleito. Né? Porque ele, no acordo, ele estabelecia um cronograma de pagamento dos 23 milhões e 400, e nós assumíamos um compromisso do repasse. Isso foi documentado em papel? Não. Só em acordo? Em acordo. Não era documentado em papel. Até porque o repasse, o acordo do pagamento dos 23 milhões e 400, isso sim, está documentado. Agora o repasse não. Né? O João, né, o João Pacífico, né, depois que, aí só retomando o que eu estava falando, houve o de acordo, né,
esse pagamento, de acordo de João Pacífico, a essa proposta, a partir daí, que era o quê? Receber 23 milhões e 400 e repassar 2 milhões e 340, eu fiz o planejamento materializei isso através de um planejamento que estava condicionado a pagamento por parte deles. Foi criado lá pelo nosso departamento de operações estruturadas, que era o responsável por fazer a operação, quando eu autorizasse. Foi criado um codinome, né, para essa operação, que foi definido lá pelo nome de pizza, né? Então, eu fiquei com essa operação autorizada, e a partir do momento que nós fomos recebendo, eu liberava o pagamento, né? Ou seja, o pagamento do Estado era a condição para o pagamento da montagem. Perfeito. O pagamento do Estado, qual era o compromisso? O Estado pagava e eu pagava 10%. Eu devolvia 10%. Esse pagamento, o Estado não conseguiu honrar os pagamentos que eles tinham previsto, e eles pediram, mas eles fizeram um pagamento, né? Fizeram um pagamento de 5 milhões e 400 em agosto, dia 23 de agosto, e pediram para que eu, independente de ter recebido o todo, que eu antecipasse. E o argumento era a campanha. Tá? Eu voltei ao meu líder, né, o João Pacífico, contei a ele: Pacífico, nós recebemos 5 milhões e 400, teríamos que repassar 540, mas eu tive o pedido para que a gente antecipasse as demais parcelas. Isso faria com que eu estivesse antecipando a parcela, mas sem estar tirando o dinheiro do nosso bolso. Eu estava repassando um percentual maior. Pacífico autorizou, né? Nós confiávamos que o André Putinelli até pelas condições que ele colocou na mesa, a redução que ele muito grande que ele colocou, uma taxa abaixo do que o governo passado tinha pedido. E o terceiro, a possibilidade real de ele ser reeleito, né, e honrar com o restante, nós decidimos antecipar. E aí nós antecipamos e fizemos os pagamentos todos que ele estava precisando para a campanha dele. Vamos dizer assim, que era esse o argumento que foi utilizado. E nesse caso específico, o João Amorim, João Amorim, esses pagamentos foram feitos em São Paulo, em espécie. Intermediário do seu João Amorim? João Amorim funcionou como intermediário. E ele ou um preposto dele, era para ele que eu passava as informações aonde ele deveria receber os recursos, né, o dinheiro. Em espécie? Em espécie. E o João Amorim, especificamente nesse caso, eu recebi do nosso departamento de operações estruturadas, que ele poderia, inclusive, dizer aonde é que ele queria receber, o João Amorim. Ele, no caso do pagamento em seguida que eu vou falar, mas nesse caso aqui foi doleiro, ele recebeu a senha, ele recebeu o endereço e ele foi lá buscar o dinheiro, ele ou o preposto dele. Foram 2 parcelas de 585 mil e uma parcela de 1.170.000. Isso no início de setembro, totalizando os 2.340.000. Cumprido esse compromisso, o João
e o Giroto me pediram expressamente, objetivamente, nesse momento o Edson Giroto tinha sido, ele era candidato a deputado federal. E nesse momento ele pede uma contribuição específica para a campanha dele, sem estar dentro do acordo feito com o governador. Ou seja, além dos 10% que a gente repassou a pedido um acordo que foi explicitamente também com a participação do governador, né, houve um repasse e aí me foi pedido para o Edson e para o João para que a gente contribuísse na campanha do Giroto. Também relacionado aos créditos? Relacionado aos créditos, mas fora dos 10%. Fora dos 10%, e porque nós resolvemos, novamente levei o assunto para João Pacífico, e a nossa avaliação é que Giroto tinha sido, sim, uma peça fundamental na viabilização desse entendimento, e nós entendíamos que Giroto, como deputado federal, pelo perfil que ele tinha, ele era um engenheiro, um cara, uma pessoa que podia realmente, como deputado, ser um parlamentar bastante atuante. E decidimos fazer, junto com o Pacífico, nós decidimos. No pedido ao senhor Giroto, foi feita pelos solicitantes? Foi feita referência, direta ou indireta, aos créditos? Diretamente. Aos créditos? Aos créditos. Como uma compensação pelos créditos? Como uma compensação sem estar... dentro dos 10%? Dentro dos 10%. Então isso foi reconhecendo, tratado expressamente. E nós reconhecemos isso e resolvemos dar. Nesse caso específico, né, também o Giroto recebeu um apelido, né? O apelido de Giroto foi Carrossel, que foi esse o apelido que foi dado, né? E ele recebeu de uma vez, foi R$300 mil para a campanha dele, em dinheiro, em espécie. E nesse caso específico, o Amorim, ou um preposto dele, eu não sei dizer se era ele ou um preposto dele, ele se hospedou no Hotel Renascense, em São Paulo, e esse valor foi entregue a ele no Hotel Renascense. No dia discriminado? No dia... No termo? No termo, não, porque aí estava fora do acordo, né? Quando eles nos pediram esse valor, ele foi programado para, ainda na fase da eleição propriamente dito, não se conseguiu viabilizar na eleição, mas nós fizemos em outubro, né, logo depois das eleições, nós fizemos o pagamento desses R$300 mil. Só uma explicação, esse pagamento foi feito no Hotel Renascense para o senhor não sabe? O João Amorim. O próprio João Amorim. Eu não posso lhe afirmar que era ele que estava hospedado lá, mas ou ele ou um preposto dele. Tá? Senhor Pedro, só uma pergunta. Quando o senhor realizou esse pagamento ao senhor Edson Giroto de R$300 mil em 15 de 10 de 2010, havia ainda créditos pendentes do Estado com a CBPO, desse acordo que havia sido feito anteriormente? Parcelas estavam em aberto? Havia crédito, havia parcelas em aberto, que nós tínhamos antecipado, né, as parcelas nossas, mas ele não tinha ainda cumprido os 23 milhões e 400. Então, E nós decidimos fazer o pagamento tanto do governo, acreditando realmente nele, e resolvemos fazer o pagamento desse pedido do Edson Giroto. E os pagamentos do Estado continuaram em seguida. E aí eles não conseguiram pagar tudo em 2010, mas eles, no início de 2011, eles pagaram, eles concluíram o pagamento. O governador Putinelli foi reeleito? Foi reeleito. E o senhor Giroto? Foi eleito, deputado federal. Esses pagamentos foram feitos pelo meio do Departamento de Operações Estruturadas, que tinha à frente o nome do... Quem coordenava
o departamento de operação estruturada era Heriberto Silva, e tinha uma equipe junto com ele, né? E essa equipe que fazia todas essas interfaces, nem sempre era com Hilberto Silva, né? E esses pagamentos sempre eram feitos com base numa programação previamente aprovada no meu caso específico, pelo João Pacífico, mas sempre aprovada por um diretor superintendente. O senhor, para corroborar, entrega alguns documentos. O senhor poderia relatar brevemente quais são os documentos e o motivo pelos quais eles corroboram o que o senhor acaba de declarar no seu termo de colaboração? Lá na origem, para corroborar a questão do nosso crédito, o acordo extrajudicial entre CBPO e o Estado do Mato Grosso do Sul. Entre CBPO e o Estado do Mato Grosso do Sul, teve um novo acordo judicial extrajudicial em 2010, que foi quando houve a redução em os 70% que nós reduzimos, desde que houvesse o compromisso do Estado do Mato Grosso do Sul pagar em 4 parcelas, que era o acordo inicial. Os registros contábeis, que a gente tem do recebimento do dinheiro, o registro do Drauzio, que aí não é contábil, mas é um registro de acompanhamento nosso do pagamento, e e-mails internos, e aí e-mails internos de programação, de planejamento do pagamento e o agendamento das entregas. As referências à pizza e a Carrossel são, então, portanto, a André Puccinelli e Pizza, André Puccinelli, Carrossel e Edson Giroto. Senhor Pedro, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico? Não, eu acho que está bem colocado aí o objetivo e o que foi feito. Tá? Nada a acrescentar. Senhores advogados, senhores desejam? Também não. Considerações. Então, portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.